Olá, pessoal. Meu nome é Erivelton Antônio Farias. Irei fazer a apresentação do trabalho Caracterização Hidroambiental da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande, conhecida como UG15. Eu sou mestrando do curso de Engenharia Civil na área de Recursos Hídricos e Tecnologias Ambientais da Unesp, campus de Ilha Solteira. Em conjunto, na autoria, está a aluna Júlia de Paula Maschio, a professora doutora Maria Isabel Delgado e a professora doutora Juliana Heloísa Pinet Américo Pinheiro. O objetivo e a metodologia utilizada como objetivo principal será a compreensão, funcionamento hidrológico da bacia, analisar a evolução da disponibilidade hídrica, avaliar a qualidade das águas da região e fornecer subsídios para a gestão sustentável. A metodologia abordada foi uma metodologia quantitativa e descritiva, baseada em dados secundários. As principais fontes foram documentos oficiais da CRHI e CBHTG. Os parâmetros analisados: disponibilidade hídrica per capita, as vazões médias e mínimas de referência, vazões ortogadas para usos consultivos, distribuição do uso de água por setor, indicadores de balanço hídrico. As análises realizadas compreendem a comparação da disponibilidade hídrica nos anos de 2012 e 2023, a evolução das demandas ortogadas no período de 2019 a 2023 e a avaliação da criticidade hídrica da bacia. Conceito de bacia hidrográfica consiste em uma área de captação natural da água da chuva que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, que é o seu exutório. É composto por um conjunto de superfícies vertentes em uma rede de drenagem formada por cursos de águas que confluem até resultar um leito único. Segundo Sperling, no ano de 2007, parte da água escoa superficialmente, formando riachos e rios. Outra parte infiltra-se no solo, alimentando nascentes e lençol freático, que é um reservatório subterrâneo essencial. Essa interação entre as águas visíveis e invisíveis define o funcionamento de uma bacia hidrográfica. A importância para a gestão. Podemos citar uma unidade de gestão, que é uma base territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, importância do planejamento, que permite equilibrar disponibilidade e demanda descentralizada e participativa, e a sustentabilidade, que integra aspectos ambientais, sociais e econômicos. A localização da nossa bacia, ela se encontra no extremo noroeste do estado de São Paulo, que oficialmente denominada Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, conhecida como UGRI-15. Os dados geográficos, como área territorial, compreende uma área em quilômetros quadrados de aproximadamente 17 mil, uma área de drenagem superior a 15 mil quilômetros quadrados, e uma população com mais de 1 milhão de habitantes. As conexões hídricas com a nossa bacia, podemos considerar a bacia hidrográfica do Rio Grande, que possui uma área total de 143.487 quilômetros quadrados, aproximadamente. As características físicas da nossa bacia. É considerado um relevo ondulado de 400 a 700 metros de altitude. O clima é um clima tropical, uma estação seca. A vegetação é uma vegetação de Mata Atlântica, que hoje compreende aproximadamente 7% apenas do território. E a hidrografia era composta por 6 principais rios e 12 subbacias. A URI-15 era composta por 75 municípios, com diferentes níveis de inserção. Totalmente inseridos, nós temos 43 municípios. Parcialmente inseridos, 21 municípios.
e 11 municípios com porções, apenas com porções no território. Os principais municípios da bacia é o município de São José do Rio Preto, Catanduva, Votuporanga, Fernandópolis e Mirassol. Como dito, existem 6 principais rios, são eles o Rio Turvo, o Rio Preto, o Rio São Domingos, o Rio Grande, o Rio Cachoeirinha e o Ribeirão da Onça. E assim também nós temos as 12 subbacias, que é a subbacia Alto Turvo, Médio Turvo, Baixo Turvo, a Rio São Domingos, Rio Preto, Rio Cachoeirinha, Ribeirão Santa Rita, Ribeirão do Marinheiro, Água Vermelha ou Pádua Diniz, Cascavel Cancã, Ribeirão da Onça e a subbacia Bonito ou Patos ou Mandioca. Aqui nós temos a representação dessas 12 subbacias inclusas nesse território da nossa bacia Turvo Grande. Falando um pouco sobre os aquíferos da região, a região é composta por 3 aquíferos. O principal, que é o aquífero Bauru, o aquífero Guarani e, não menos importante, o Serra Geral. O aquífero Bauru tem uma localização na maior parte da URI 15, sendo mais superficial e acessível. Já o aquífero Guarani, ele é subjacente ao Serra Geral, com áreas de afloramento na porção leste da UGRE. E o Serra Geral, não menos importante, ocorre entre o aquífero Bauru e o Guarani, com afloramento na porção central da UGRE. Gostaria de dar uma ênfase um pouco maior no aquífero Bauru. O comprometimento da disponibilidade hídrica subterrânea URI 15 saltou de 71,1% em 2019 para 134,3% em 2023, colocando a região na pior faixa de referência. Como alerta, mais de 100% da demanda subterrânea em relação às reservas exploráveis, né? Então, nós possamos ver aqui que o aquífero Bauru, ele tem uma grande relevância no abastecimento público, na irrigação, no uso industrial e alguns outros usos. Uma recomendação importante para esse tipo de problema que nós estamos tendo seria a criação de projetos focados no cadastro de usuários de água na URI 15, ajustar erros nas localizações, organizar dados sobre licenças, revisar critérios de cobrança pelo uso de água, incentivar a formação em recursos hídricos e alguns outros pontos interessantes. Como aspectos socioeconômicos, nós temos que a urbanização, uma população urbana de 92%, a PIB per capita da região é em torno de R$ 42.500, né, que é uma média regional para o ano 2023, um IDHM considerado alto, que é uma média regional de 0,756, né? Nós temos aqui uma distribuição da população, sendo São José do Rio Preto o município mais populoso. Nós temos aqui também as principais atividades econômicas. No setor primário, nós temos a cana-de-açúcar, que é a parte predominante, a pecuária bovina, cultivo da laranja, cultivo da uva, que é predominante na região de Jales e Urânia, e a banana e a seringueira, que é mais ao norte da bacia. Setores secundários e terciários, nós temos as usinas de açúcar e álcool, indústria de processamento de laranja, construção civil, comércio e serviços e administração pública. Então, como dito anteriormente, as atividades agrícolas predominantes a cana-de-açúcar, né, seguido pela laranja. Em alguns municípios, como Jales e Urânia, nós temos aí uma predominância da uva, em algumas subbacias, com maior relevância, a banana, e presente no trecho norte, com a maior relevância na UGRE, a seringueira. Nós temos alguns impactos da monocultura,
Como exemplo, podemos citar a monocultura da cana-de-açúcar. Apesar da importância, a bacia enfrenta degradação crescente devido ao uso inadequado do solo e à poluição hídrica, né? Então, a cana-de-açúcar, que é uma cultura predominante na região, exerce forte pressão sobre os ecossistemas, reduzindo a vegetação nativa a apenas 7% do território. A floresta estacional semidecidual remanescente da Mata Atlântica está seriamente ameaçada. Então, como medidas de mitigação necessárias, nós temos recuperação de áreas de preservação permanente, implementação de práticas agrícolas sustentáveis, controle do uso de agroquímicos e monitoramento da qualidade da água, aplicação efetiva de normas legais. E pelo gráfico nós conseguimos visualizar que do ano de 2019 ao ano de 2023, nós tivemos uma queda nessa disponibilidade hídrica. Nós ainda nos encontramos ainda na faixa considerada boa, porém uma situação preocupante em relação aos anos anteriores. A situação atual, que no caso esse levantamento foi feito em 2023, a relação da disponibilidade hídrica foi de 2.774,85 metros cúbicos habitante ano, considerado como boa, porém preocupante em relação aos anos anteriores. Aqui nós temos a disponibilidade hídrica, uma redução, considerando o ano de 2012 e o ano de 2023. Uma relação muito preocupante no município de São José do Rio Preto. Nós podemos ver aqui uma diferença, uma variação de menos 22,3% nessa disponibilidade. Demandas e outorgas. Nós temos dois tipos, as superficiais e as subterrâneas. Considerando as superficiais, podemos ver que no ano de 2019 para o ano de 2023, que eram 1.247 outorgas ativas, e no ano de 2019, uma média crescente de mais de 12% em relação ao ano anterior, 2019. Em 2023, em relação às áreas, às outorgas subterrâneas, que eram 3.853 outorgas ativas, tivemos um aumento de mais de 28% em relação ao ano de 2019. Então, nós podemos ver aí uma crescente número de outorgas, né? Principalmente a questão subterrânea. Com o passar do tempo, pegando referência do ano de 2012 a 2023, podemos ver que houve uma mudança no perfil de captação, referente à superficial e à subterrânea. Podemos ver que em 2012, a captação superficial era superior à subterrânea, chegando ao período de 2023, invertendo essa situação, onde a subterrânea ela ultrapassou o número de outorgas de águas superficiais, né? Então, nós podemos ver aqui a tendência observada nesse período. A captação superficial teve uma queda de 15% aproximadamente, e a captação subterrânea, um aumento de mais de 28%. Fatores podem ter ocasionado essa mudança. A maior facilidade na obtenção de outorgas para poços, maior segurança hídrica em períodos de estiagem, o menor custo de tratamento da água subterrânea, a qualidade adequada para o uso industrial sem tratamento complexo. Quais são os impactos e riscos? Superexploração dos aquíferos, redução da vazão de base dos rios, rebaixamento do nível freático, comprometimento da disponibilidade futura. Aqui nós chegamos à parte do balanço hídrico. O que é o balanço hídrico? Ele apresenta situações constatantes nessa área, enquanto as águas superficiais ainda mantêm uma relação de demanda e disponibilidade classificada como atenção,
de aproximadamente 30,2%, as águas subterrâneas já ultrapassaram significativamente o limite crítico, né, atingindo aí 134,3% do prometimento em 2023. Então, nós podemos ver, com base no gráfico, essa relação do balanço hídrico, que é a demanda pela disponibilidade, né? Então, nós podemos ver aí que, em relação à subterrânea, bem superior a superficiais. Nós temos aí considerações como atenção e crítica de algumas subbacias, considerando as subbacias Rio Preto, Médio Turvo, Rio São Domingos e Ribeirão da Onça como crítico e Alto Turvo como atenção. Abastecimento público. Abastecimento público na UGRI 15 apresenta bons índices de atendimento, com 99,2% da população urbana tendo acesso à água tratada. No entanto, persistem desafios relacionados às perdas no sistema de distribuição e à qualidade da água em alguns municípios menores, né? Então, podemos ver aí que os indicadores de abastecimento em relação ao atendimento urbano é considerado alto, atendimento rural, 78,5%, perdas nos sistemas, que é de 32,7%, consumo per capita, 187,3 litros habitante dia, conformidade da água tratada, também aí uma porcentagem alta, de 96,8%. A qualidade dessas águas, né? A qualidade das águas na URI 15 apresenta variações significativas entre as subbacias, com tendências de piora nos pontos próximos a áreas urbanas e industriais, e os principais parâmetros com desconformidade são coliformes termotolerantes, fósforo total e oxigênio dissolvido. Então, nós temos aí um período de 2029 a 2023 com esses índices, né? Que é o IQA, que é o Índice de Qualidade de Águas, o IAP, que é o Índice para Abastecimento, né? Quais são os principais problemas? Coliformes termotolerantes, que foram coletados 68% dos pontos com qualidade regular ruim, fósforo total acima dos limites em 52% dos pontos, oxigênio dissolvido abaixo do mínimo em 35% dos pontos, e agrotóxicos são detectados em 15% dos pontos. Aqui nós temos o mapa dos monitoramentos da qualidade da água. Então, nós temos ali onde foi feita a coleta, né, em cada região aí da nossa bacia. E aqui nós temos as áreas contaminadas, que apresenta 127 áreas na UGRI 15, né? 127 áreas contaminadas cadastradas, com predominância de postos de combustíveis, 78%, seguidos por atividades industriais, 12%, e áreas comerciais, com 7%. São José do Rio Preto concentra o maior número de áreas contaminadas, que é o número de 42. E é seguido por Catanduva, 18, e Votuporanga, 12. Aqui, então, nós temos as conclusões. A análise da situação dos recursos hídricos na UGRI 15 revela um cenário de crescente pressão sobre a disponibilidade hídrica, especialmente das águas subterrâneas, que já ultrapassam o limite crítico de comprometimento. Essa situação demanda ações urgentes e integradas para garantir a sustentabilidade hídrica da região, né? Então, nós podemos aqui avaliar a disponibilidade hídrica, a qualidade das águas, balanço hídrico, o uso e a ocupação do solo. Então, aqui nós temos um quadro com as recomendações, né, na questão de gestão da demanda, melhoria da qualidade, proteção dos mananciais, governança e gestão. Aqui nós temos as referências do nosso trabalho. Eu gostaria de deixar o nosso muito obrigado.